Está no ar mais um boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver uma crítica do Pavinato ao ministro Alexandre de Moraes, uma crítica até cômica. Então fica até o final para você ver aí essa crítica do Pavinato. Se inscreva no canal, deixa o seu joinha e deixa também o seu comentário. E vamos ver o que o Pavinato disse. Você quer fofoca, meu amor? Meu amor, momento fofoca. Tem que ter uma música para o momento fofoca. Meu amor, fofoca, boé. Uma vez, sabe o Paride? Paride é um dos restaurantes mais caros de São Paulo. Meu amor, se você não conhece, é que você não tem classe, dinheiro suficiente para frequentar as mesmas esfleras que Clodovil. No Paride, certa vez, estava ele, ministro do Supremo, almoçando com a sua família, né? Estava ele, a sua mãe, né? Ele tem mãe. Porque o pai veio a falecer sem falar com ele. Estava ele, a sua esposa, não me lembro se o seu filho estava, mas estava a família dele do restaurante mais caro de São Paulo, logo dos mais caros do Brasil. Concorda? Eis que uma das maiores clientes, eu vou até tirar o tom de Clodovil, porque isso é verdade, não é piada. É verdade, não é piada. É fofoca, mas não é piada, não é invenção, não é eu aumento, mas não invento. É real. Então eu vou parar de fazer voz de Clodovil. Não é fofoca, uma crônica. Não é uma coisa, é um fato. É um fato, pronto. Uma das clientes mais tradicionais do local se levantou da mesa e falou assim: eu não consigo comer na presença desse sujeito aqui. E falou para o médico: como é que vocês permitem estragar o almoço dos clientes? A mãe do Alexandre se levantou para tirar satisfação. Ela falou assim: não fale assim com o meu filho. Aí ela responde: então a culpa é da senhora? Aí ele se levantou e ia chamar o segurança. Aí o marido desta senhora, que são pessoas da mais alta sociedade paulistana, falou: vai fazer o quê? Vai chamar um segurança para pôr a mão na minha esposa? Aquilo virou um salseiro, meu amigo. Então, o óculos e o boné não é para evitar selfie nem assédio dos fãs. E eu acho muito difícil que ele encha de orgulho a nação brasileira com essas histórias. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem mais alguma história para contar? Só um detalhe. Por favor. Quando aconteceu o caso no Pinheiro, eu lembro que a gente estava na Pavivil e foi feito um comentário de que ali ele foi o rapaz foi interrogado, foi deslocado até uma delegacia por uma Gestapo. Não, a situação é pior. O marido da... O rapaz, parece que um indivíduo resolveu falar mal de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, e um segurança dele ouviu algo e comunicou com ele. Aí depois foram lá retirar a satisfação e ele foi deslocado. Isso não é de Gestapo. Isso é de SS, porque é tropa de segurança. É algo que chega a um nível de autoritarismo que nós não temos. Então não é possível que ele não consiga perceber que realmente ele deveria fazer uma mudança espiritual para tentar sobreviver diante da sociedade brasileira, porque realmente ele é uma pessoa que produz asco. Por exemplo, se eu encontrar, sabe o que eu faria? Eu abaixaria minha cabeça e sairia de perto. Por quê? Para não receber o ar de algo que me prejudica. Simplesmente assim. Porque eu vejo nele um indivíduo que não tem empatia com o ser humano. E a ausência de empatia com o ser humano, para mim... Não diga. Sei lá. Então é melhor não. Não diga. Então, mas só para concluir. Até porque dentro de um clube, quem é sócio do clube sabe que existem regras. Sim. E todos são sócios iguais. Se o ministro se sentiu ofendido, ele que procura o conselho de ética disciplinar do clube e resolva lá dentro. Ele não tem que usar a polícia dele para resolver um problema interno do clube. E Arthur, eu torço para que ele mude, porque eu não desejo mal para ninguém. E eu quero vê-lo retornando, ele tendo consciência, e depois que ele se arrependa das coisas que ele pode ter feito de ruim, que eu não vejo nada, porque eu não posso ver.
né? Não é porque eu não vejo, porque eu não posso ver. É a primeira coisa. A segunda, quando você falou, e aí que foi perfeito o teu quadro, como é que alguém do Supremo se acha no direito de dizer que fala em nome de toda a nação brasileira? O Ricardo, quando trouxe os dados aqui, vamos colocar aqueles dados. É 1/3 do eleitorado. O eleitorado corresponde a aproximadamente 60% da população. Porra, o cara foi eleito com menos de 25% da população brasileira. E esse cara acha, ele, que é o presidente da República, acha que fala em nome do povo como um todo. Não fala. Mas mesmo assim, ele, que é um ministro que não foi eleito por ninguém, acha que fala em nome da nação. Falta de noção. As únicas pessoas que encheram de orgulho a nação brasileira foram o rei Pelé, o rei Roberto Carlos e quem mais? Ayrton Senna. Agora quer colocar Alexandre de Moraes nesse pódio? Ah, não pode. Não, mas tem mais, tá? Ainda ontem, na mesma sessão, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que o Brasil está passando por uma mega crise, talvez a maior crise de toda a sua história. Isso ninguém pode negar, isso é um fato. Isso é evidente e todo mundo já percebeu, desde que o governo Lula assumiu, que essa crise se instalou definitivamente aqui no Brasil e ninguém sabe quando que vai acabar, ninguém sabe quando que vai passar. E a crise ela não é só financeira, a crise também é uma crise institucional, que eu acho que é a mais grave. O Poder Judiciário trouxe para si o atributo de governar o país, um atributo que não lhe compete, uma característica que não é do Poder Judiciário. E quando se fala de Poder Judiciário, quem é que está no topo da pirâmide? É isso mesmo, o STF, o Supremo Tribunal Federal, está no topo da cadeia alimentar. E é de lá que vem todas as diretrizes para a ramificação do judiciário em todo o país, tanto a nível municipal, estadual, enfim. É de lá que as diretrizes são lançadas. Por quê? Porque o STF é um exemplo para todo o país. Né? É o exemplo para ser seguido em todo o território brasileiro. Então, o que um ministro do Supremo Tribunal Federal faz, vai refletir lá na ponta, lá no município, né, de Xique-Xique, na Bahia. Ou então na cidade de Santana dos Brejos, lá na Bahia, que é a minha cidade, a cidade onde eu morei durante muito tempo. Então, essas decisões dos ministros ali do Supremo Tribunal Federal vai refletir, vai servir como base, como exemplo para que as decisões judiciais dessas cidades, desses municípios. Então, quando há ações erradas, diretrizes erradas de um ministro do Supremo Tribunal Federal, decisões erradas de um ministro do Supremo Tribunal Federal, quando há decisões em que passa por cima da lei, em que não há nada na lei, que a lei diz uma coisa e o ministro faz uma outra coisa totalmente diferente, quando isso é feito pelo Supremo Tribunal Federal, por um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que traz para si ali o nome da instituição, ou seja, ele é a instituição Supremo Tribunal Federal, algo que não deveria ser assim. Então, esse juiz ele está sendo exemplo para todo o judiciário a nível estadual e municipal, e por isso a crise se instala no país, porque fica uma insegurança jurídica. Ninguém confia em um país com toda essa insegurança jurídica. Então, a crise se instala inevitavelmente. E hoje está acontecendo exatamente isso no Brasil. Existem ministros do Supremo Tribunal Federal que não estão, e aí não sou eu que estou falando isso, diversos juristas no país, né, estão dizendo que ministros do Supremo Tribunal Federal estão passando
dos limites. Existe ministro do Supremo Tribunal Federal, que não há necessidade de eu falar o nome aqui, e todo mundo sabe por que eu não vou falar o nome, onde o ministro, ele é o julgador, ele é o investigado, ele que abre o processo, ele que investiga. Então, é complicado isso. Existem dispositivos, tanto no Código Penal, como dispositivos constitucionais, impedem que o juiz, que o ministro em si, faça essas ações. Portanto, quando essas atrocidades acontecem, essa instabilidade jurídica acontece, essa instabilidade a nível de país, onde não há confiança no país, onde o país, a nível internacional, perde totalmente o seu valor, a moeda, né, perde o seu valor, enfim, ninguém quer investir no país. Então, isso acontecendo por conta de uma crise institucional, quem mais sofre nesse caso todo, porque é quem está na ponta e quem faz, né, a máquina toda girar e está ali funcionando, é justamente o indivíduo, o povo desse país, que somos nós. Nós é que vamos, nós, o povo, é que vamos pagar, nós como sociedade é que vamos pagar o preço e que estamos pagando o preço por tudo o que está acontecendo no Brasil. Ou seja, nossos direitos e garantias estão sendo deturpados, estão sendo atropelados dioturnamente pelo poder, que é o poder judiciário e que é o poder que está sendo protagonista de uma crise institucional a nível nacional. Ninguém sabe quando vai parar. Nós sabemos quando começou, mas não sabemos quando vai passar. Me parece que a coisa não vai melhorar no nosso país e a crise não vai passar, infelizmente. E se a crise não passar, é o que vai acontecer, é o que vai continuar acontecendo. Direitos e garantias serão e estão aí sendo jogados na lata do lixo. E o povo brasileiro é que vai estar sempre pagando o pato, infelizmente. Deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Se você concorda, se você discorda, se inscreva no canal, dê também o seu like. Até breve.